onde nós vamos falar, pessoal, sobre licenças copyleft, que é o contrário do que a gente chama de licenças copyright. A gente conhece muito as licenças copyright, que tem os direitos reservados. E a gente tem a licença copyleft, que vou repetir, é o contrário da copyright. Por quê, pessoal? Vamos pensar nisso, acompanha comigo. Copyleft são licenças que permitem liberdade de utilização, de difusão e de modificação de uma obra criativa. E mais, exigindo que as mesmas liberdades sejam mantidas para as versões modificadas. Exemplo, se um software está baseado numa licença copyleft, quer dizer que eu posso modificar esse software. Mesmo que seja um outro autor, fez lá um software e licenciou ele sobre uma licença copyleft. E aí eu, que não fui autor daquele software, pego esse software, modifico ele e crio um outro software com base nesse software que eu modifiquei. E aí a única coisa que eu posso fazer isso, porque era licença copyleft, a única coisa é que eu também tenho que manter as mesmas liberdades que eu tive, eu tenho que manter agora no meu software também. Porque daí outras pessoas vão poder pegar o meu software, modificar e criar um outro software em cima disso. Isso é licença copyleft, que, como eu disse, é o contrário das licenças copyright, né? Aqui é o símbolo das licenças copyleft, percebe? É o contrário que nós temos quando a licença é copyright. Então é importante aí perceber a diferença da simbologia também. Entre várias licenças copyleft que existem no mercado, eu destaco as licenças GNU GPL, que é a famosa licença pública geral, que é muito utilizada para o Linux, famoso software livre que muita gente utiliza, né? E quais são as liberdades básicas que estão nessa licença chamada de licença GPL ou GNU GPL. Olha que interessante, tem a liberdade chamada de liberdade zero, que é a primeira liberdade, que é a liberdade de executar o programa como desejar, para qualquer propósito, quer dizer, não importa se é propósito educacional, comercial, corporativo, não importa, é para qualquer propósito. Temos também a liberdade 1, que é a segunda liberdade, que diz que eu tenho a liberdade de estudar como funciona o programa e adaptá-lo às suas necessidades. Claro que para isso é necessário ter acesso aos códigos-fontes, são os códigos de programação que foram utilizados para criar aquele software. Então, tendo acesso aos códigos-fonte, eu posso estudar como aquele programa funciona e eu sou livre para isso, né? Tem também a liberdade 2, que é a terceira liberdade, que é a liberdade de redistribuir cópias para que você possa ajudar seu vizinho. Quer dizer, eu posso pegar cópias desse software e redistribuir à vontade para as pessoas, porque é baseado em licença copyleft, essa licença GPL, que é uma licença de software livre, que aplica liberdades. E temos também aqui a liberdade 3, que é a quarta liberdade, que é a liberdade de melhorar o programa e divulgar suas melhorias para o público para que toda a comunidade se beneficie. Quer dizer, pessoal, eu posso modificar e melhorar aquele programa, e aí posso divulgar essas melhorias que eu fiz para o público para que toda a comunidade se beneficie dessas modificações que eu fiz. E é claro que para isso o código-fonte precisa ser aberto, eu também tenho que ter liberdade de acesso a esse código-fonte. Então essas são as liberdades básicas que nós temos, por exemplo, na licença GPL, que é uma licença copyleft, né? Uma coisa também importante saber quando a gente fala de software livre, pessoal, é que existe uma fundação para software livre chamada FSF, que é a Free Software Foundation, que foi fundada em 1985 por Richard Stallman, que é um verdadeiro defensor muito árduo em relação a software livre, e é ele que criou a ideia da licença GPL, licença GNU GPL. Vamos lá responder então questões de provas de concurso sobre esse assunto, já que esse assunto é muito pertinente e importante. Olha o que diz essa primeira questão. A estratégia utilizada pelas grandes empresas para limitar o acesso e a disseminação de informações digitais denomina-se copyleft. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, né? A estratégia que as grandes empresas usam para limitar o acesso e a disseminação de informações digitais não se chama copyleft, se chama copyright. Copyright. Copyleft é o contrário de copyright, é para incentivar a disseminação das informações digitais. O copyleft quer incentivar, o copyright quer limitar, por isso que está errado aqui, não é copyleft que ele está descrevendo, é o copyright. Bem, vamos para mais questões sobre esse assunto, acompanha comigo a leitura da próxima questão que diz assim:
O principal fundamento da licença copyleft, licença do tipo recíproca total, é que, letra A, deve ser feita uma declaração de bom uso ao proprietário original do software. Não precisa fazer uma declaração de bom uso ao proprietário original do software, porque é software livre, né? Letra B, há restrições quanto ao tipo de linguagem de programação utilizada em software. Não tem restrição nenhuma, você é livre para usar a linguagem que desejar. A letra C, modificações feitas em um software só ficam liberadas para uso 1 ano após a publicação do software. Não, ficam imediatamente liberadas. A letra D, não podem ser inseridas restrições de uso a eventuais modificações feitas em um software. Tá aí, pessoal. Quando ela é copyleft, eu não posso inserir restrição. Eu tenho que dar liberdade para as modificações. Eu não posso restringir as modificações. Eu tenho que dar liberdade. Se é copyleft, eu tenho que dar liberdade às modificações feitas em um software. Por isso a letra D é a resposta. Né? Ali diz, não podem ser inseridas restrições de uso a eventuais modificações feitas em um software. Sim, eu não posso inserir uma restrição. Não posso inserir uma restrição. Já que é software livre, eu tenho que permitir que hajam essas modificações. Eu tenho que dar liberdade para que hajam essas modificações. Certíssimo a letra D, dizendo que eu não posso inserir restrições, de fato. A letra E, o uso de um software fica restrito a um período de 6 meses. Errado, o uso do software fica com liberdade total o tempo que eu quiser, fazendo as modificações, redistribuindo, incentivando outros a utilizarem. É isso que é a ideia de uma licença copyleft, incentivando o que a gente chama de software livre. Então, D de Dinamarca aqui é a resposta. Beleza, pessoal, vamos para mais uma questão. Acompanha comigo a leitura acerca de software livre e tipos de licença. Julgue os itens subsequentes. O software classificado como copyleft pode ser modificado e estendido, mas as versões daí resultantes perdem a condição de software livre. Pessoal, errado. Quando a gente tem a ideia de copyleft e alguém vai lá e modifica aquele software, isso quer dizer que eu tenho que dar as mesmas liberdades. E ali está dizendo que pode ser modificado, mas as versões daí resultantes, que seriam as versões modificadas, perdem a condição de software livre. Não. Quando eu modifico um software livre, esse meu software passa a ser livre também. E eu tenho que dar as mesmas liberdades para as pessoas modificarem o meu software e poderem redistribuir ele. Então, errado, porque esse software não perde a condição de software livre, ele se mantém como software livre.